Olá, meu povo do sexto aninho! Eu sou o professor Aldemir Malveira, de Matemática. Vejamos o que temos para hoje. Aula 50, objeto de conhecimento, quadriláteros, detalhamento, conceito e característica em relação ao lado e aos ângulos. Vamos à nossa aula. O que são quadriláteros? Se você for analisar a palavra quadri significa quatro. Láteros, lados, então quatro lados. Então, são figuras constituídas por quatro lados. Então, vejamos alguns exemplos. Essas figuras elas estão presentes no nosso dia a dia. Então, observe aqui do meu lado, nós temos vários exemplos desse polígono, né? Que ele é um polígono que ele possui quatro lados. Então, nós temos aí janela, nós temos a capa de um caderno, nós temos um tablet, nós temos o nosso celular, olha. Isso tudo é exemplo de um polígono com quatro lados, que ele é denominado de quadrilátero. E assim, diversos objetos, né, móveis e construções apresentam formas com figuras de quatro lados, certo? Como temos as portas, os nossos móveis, os nossos ladrilhos, lajotas, pedras, bancadas, mesas. Olha só o quanto essa figura ela está presente, né? Essa figura plana que possui quatro lados está presente no nosso dia a dia. Beleza, meu povo? Então vamos estudar essa figura, iniciando exatamente com os elementos que constituem o quadrilátero. Me segue, olha só. Então, os quadriláteros eles são constituídos por três elementos principais. Então, quais são esses três elementos principais? Os três elementos principais são lados, vértices e ângulos internos. Lembrando que um lado ele é exatamente um segmento de reta, que você tem que saber onde ele começa e até onde ele vai. Ou seja, ele tem início e ele tem fim. Vértice. Os vértices, ele acontece quando um lado encosta no outro, ele aparece em forma de ponto e eles são os vértices. E os ângulos internos da figura, que é a região entre dois lados. Certo? Então, vejamos aqui, ó. Então, aqui nesse quadrilátero, nós temos os lados, olha, AB, ó, tá bem aqui o lado AB, olha aqui, ó, lado AB. Nós temos o lado BC, olha aqui ele. Nós temos o lado CD, tá aqui ele, olha só. E nós temos o lado AD, ó. Beleza? Ó, tá aí, destacando em vermelho, certo? Agora, esses são os lados, que são os segmentos de reta que constituem o quadrilátero. Portanto, são quatro lados. Quem são esses lados? Lado AB, lado BC, lado CD e lado AD. Agora vamos aos vértices. Os vértices, eles são exatamente a união, olha. Então, são esses pontinhos aqui, ó. Então, eu tenho o vértice A, eu tenho o vértice B, eu tenho o vértice C e eu tenho o vértice D. Beleza? Então tá aí. Os vértices é quando os lados se encontram. Então os lados se encontram, ali existe um pontinho e esse ponto são chamados de vértice. Beleza? Agora, está faltando o terceiro elemento. O terceiro elemento são os ângulos internos. Então é essa região aqui, ó. Toda essa região que eu tenho, olha, o ângulo B, beleza? Ó, ângulo B. Ó, eu tenho ângulo A, tá aqui, ó. Eu tenho ângulo D, tá aqui, olha essa região.
e eu tenho o ângulo C, ó. Tá aí, cada um de uma cor. Então, são esses os elementos que constituem o quadrilátero. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, beleza? Olha, tá aqui, ó, uma anotação dele. Ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D são os ângulos internos do quadrilátero. Portanto, olha, olho nesses elementos. Olha aqui o olho nos elementos. Olha aí, você tem que estar atento aos elementos do quadrilátero. Beleza, meu povo? Então agora vamos ver, depois de nós termos observado os elementos que compõem o quadrilátero, vamos ver a classificação dos quadriláteros. Então, os quadriláteros, eles são classificados de acordo com a quantidade de lados paralelos. Ó, prestem atenção, olha, os quadriláteros são classificados de acordo com a quantidade de lados paralelos. Então, vejamos, ó, primeiro, se um quadrilátero tem dois pares de lados paralelos, ó, dois pares, ó, se tem dois pares de lados opostos paralelos, então ele é chamado de paralelogramo. Agora, se tem apenas um par, ó, um par de lados paralelos, ele é chamado de trapézio. Então é essa a classificação dos quadriláteros, né? desse polígono que é constituído por quatro lados. Se ele possui dois pares de lados opostos paralelos, ele é chamado de paralelogramo. Se tem apenas um par de lados paralelos, ele é chamado de trapézio. Então vamos ver a ideia, olha, está aqui o trapézio. Então, os quadriláteros com um par de lados paralelos são chamados de trapézios. Então, vejamos aqui aonde é que estão esse par de lados paralelos. Olha aqui o primeiro, está aqui, ó. O segmento AD é paralelo ao segmento BC, ó. Tem apenas o quê? Um par de lados, né? Olha esse outro trapézio aqui. O segmento EH é exatamente paralelo ao FG. E aqui no último, em azul, o segmento LK é paralelo ao IJ. Olha, então tá aí, ó. Ele possui apenas um par de lados paralelos, então eles são chamados de trapézios. Os trapézios também, de acordo com a angulação, eles possuem uma característica muito legal. Olha, presta atenção, ó. Vamos botar o olho nessas características aqui, ó. Então, vamos ver o nosso olho, ó, o olho aí nessas características. Então, trapézio retângulo. Quando um trapézio é considerado retângulo? Então, é aquele que apresenta dois ângulos retos, ou seja, dois ângulos de 90 graus. E quais as características essenciais desse trapézio? Olha, dois lados paralelos, chamado de base maior e base menor. Dois ângulos retos, um em cada vértice adjacente à base maior. Beleza, meu povo? Então, vamos ver exatamente, identificar esses elementos aí, ó. Então, tá aqui o trapézio retângulo. Aqui estão os dois ângulos de 90 graus, olha, aqui, beleza? O que mais que nós temos que estar atento? Ó? Dois lados paralelos chamados base maior e base menor. Então, tá aqui, ó, a base maior está aqui embaixo e a base menor está aqui em cima. Beleza?
Automaticamente, como esta figura é um quadrilátero, ela já está sendo apresentado os dois ângulos retos e aqui nós temos dois outros ângulos. Olha, um ângulo de uma cor, não precisa saber o tamanho, e o outro ângulo de outra cor. Então está aí as características do trapézio retângulo. Ele é retângulo porque ele possui dois ângulos internos de 90 graus. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Beleza, meu povo? Vamos ver um outro tipo de trapézio. Ó. Um outro tipo de trapézio é o trapézio isósceles. É aquele em que os lados não paralelos, olha, é aquele em que os lados não paralelos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, certo? Então, neste tipo de trapézio, os lados não paralelos têm comprimento iguais, olha, por serem o quê? Congruentes. Isso significa que os ângulos na base opostos também são iguais. Portanto, se chamarmos os lados não paralelos de pernas, as pernas de um trapézio isósceles são o quê? Congruentes. Beleza? Então vamos ver o trapézio isósceles. Olha aí, olha só. Os lados não paralelos. Aonde estão esses lados não paralelos? Está aqui, ó, DA, os que não são paralelos. Então eu tenho um aqui, ó, e tenho outro aqui, ó. Ó, os não paralelos, eles possuem a mesma medida. Então observe bem aí, ó. O DA tem 2,24. Não foi colocado uma unidade, mas a gente pode pensar em centímetros, por exemplo. E o lado CB está aí, ó, 2,24. Tem a mesma medida. Então, eles são isósceles por possuírem os lados não paralelos com o mesmo tamanho. Beleza? Então, nós já vimos o trapézio retângulo, né? Uma característica principal é que ele possui dois ângulos internos e um par de lados paralelos. No trapézio isósceles, um par de lados não paralelos de mesmo tamanho, é a característica. E um terceiro tipo é o trapézio escaleno, olha. É aquele em que os lados não paralelos... os lados não paralelos não são congruentes, ou seja, eles possuem medidas diferentes. Então, este é um tipo de trapézio em que os quatro lados têm comprimentos diferentes. Olha, os quatro lados têm comprimentos diferentes. Isso significa que nenhum dos lados é paralelo entre si, eles não são paralelos, beleza? Meu povo, então, vamos lá, tá aqui, olha só. Então, aqui eu tenho o escaleno, olha, todos os lados possuem medidas diferentes. Olha o lado AD, é 13 metros, o lado CB, 9, o lado DC ou CD, 7, e o lado AB, ó, 18, por isso que ele é chamado de trapézio escaleno. Beleza, meu povo? Então, dando continuidade agora, nós temos que acrescentar a seguinte informação, olha, paralelogramo, né? Então, um quadrilátero que tem dois pares de lados opostos paralelos é chamado de paralelogramo. Então, por exemplo, nós já vimos que esse polígono de quatro lados, certo? Ele recebe alguns nomes especiais, assim como também agora está sendo apresentado um outro. Qual é? É o paralelogramo. E qual é a característica? A característica é que um paralelogramo ele possui dois pares de lados opostos paralelos. Então, tá aqui, ó. Vamos identificar onde é que está o paralelo no primeiro, ó, MP e NO, ó, um par de pares, certo? Muito bem. Aí aqui nós temos, olha, RS e QT, ó.
aqui nós estamos apresentando as figuras como um todo. Eu estou vendo aqui. Opa, aqui eu tenho também paralelo. Ó, MN e OP. Ó. Aqui eu tenho RQ e aqui ST. Ó. Também são paralelos. Nesse aqui eu tenho ó, o VXW. Eu tenho o X e eu tenho o VW. Ó. Tem dois pares sempre. Aqui eu tenho ó, YZ, BA, eu tenho YB e eu tenho ZA. Está aqui, então. Todas essas figuras que estão sendo apresentadas aí para vocês, elas são consideradas paralelogramos. Por quê? Porque elas possuem dois pares de lados opostos paralelos, beleza? Então, de acordo com as medidas dos ângulos internos e de acordo com as medidas dos lados, um paralelogramo também pode ser chamado de retângulo, losango ou quadrado. Então, vejamos, vamos começar pelo retângulo. Olha, então, o paralelogramo, que tem dois ângulos internos retos, é chamado de retângulo. Ó, beleza? Ó, tá aqui, ó. Então, aqui no nosso caso, ó, ele tem que ter o quê? Todos os ângulos internos, todos. E onde é que estão esses ângulos internos? Aqui está aqui, ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Ele é um paralelogramo, certo? Os lados opostos possuem a mesma medida, então esse daí recebe, ele é um paralelogramo. Você pode dizer que ele é um paralelogramo, mas você pode subcategorizar, dizer simplesmente que ele é um retângulo, beleza? Muito bem, então, olha, o retângulo, além de possuir as características que eu defino como paralelogramo, ainda possui todos os ângulos iguais, pois todos os seus ângulos medem 90 graus, como nós já vimos. E é por esse motivo que ele recebe esse nome, certo? De retângulo, uma vez que o ângulo de 90 graus também é chamado de ângulo reto. Beleza? Um outro paralelogramo interessante é o losango. Então, o losango, ele é um paralelogramo que todos os lados têm a mesma medida de comprimento, pessoal. Olha lá, meu povo. Então, tá aqui, ó. 2,24 centímetros, 2,24 centímetros, 2,24 centímetros e 2,24 centímetros. Essa é uma das características do losango, certo? Um outro aí, ó. Mas veja bem, ele possui, né, os lados opostos paralelos também, que é o losango. Então, ele é um paralelogramo onde todas as medidas são as mesmas. Um outro é o quadrado, que é um paralelogramo que ele possui 4 ângulos internos retos. Né? Tá aqui eles, olha, 1, 2, 3, 4, certo? E os 4 lados com a mesma medida, beleza? Ó, tá aqui, ó. 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros e 2 centímetros. Beleza? Então, casos de paralelogramos que nós já vimos. O retângulo é um paralelogramo, o losango é um paralelogramo e o quadrado é um paralelogramo. Beleza? Então, vamos às observações. Como o quadrilátero é um polígono que possui 4 lados, nós temos também aqueles que não possuem uma característica própria, quanto esses que eu acabei de falar, certo? Portanto, olha, uma observação, olho aqui, meu povo, olho nessa observação, olha o olho, ó, o olho. Ó, existem quadriláteros que não têm pares de lados opostos paralelos. Olha, não tem pares de lados opostos paralelos. E, por isso, não são paralelogramos, nem trapézios.
você diz simplesmente quadrilátero. Então está aqui um exemplo, olha lá. São todos eles, digamos assim, irregulares, né? São figuras que possuem 4 lados, mas não têm essas características de lados opostos, paralelos, ângulos internos de 90 graus e por aí vai. Então esses daí, eles são simplesmente só quadriláteros. Então vamos agora exercitar. Solta a nossa vinhetinha do nosso exercitar, diretor. Muito bem, no nosso exercitar nós temos o seguinte, olha só. Entre os quadriláteros apresentados a seguir, identifique quais são paralelogramos e quais são trapézios. Tá? Então nós precisamos relembrar das características de cada um desses elementos, certo? Quais são as características? Então vamos ver, ó, dos paralelogramos. Os paralelogramos, eles possuem lados opostos paralelos, beleza? Olha, lados opostos paralelos, é uma característica, certo? Para ele ser considerado um paralelogramo. O trapézio, eles possuem, olha, no caso dos paralelogramos, são 2 pares, e no caso dos trapézios, apenas um par. Então, vamos fazer uma análise do primeiro, olha. Analisando o primeiro, vamos ver aqui, ó. Vamos supor que aqui eu faço o seguinte, olha, eu tenho ponto, digamos assim, ó, o ponto A, né, ponto B, ponto C e ponto D, beleza? Então, olha lá, eu tenho que o lado AB, ó, ele é paralelo ao lado DC, assim como o lado AD é paralelo ao BC, olha. Então, ele tem 2 pares de lados paralelos. Ora, se ele tem 2 lados de pares paralelos, então esse aqui ele é um paralelogramo. Eu vou colocar só um P, ó. Então ele é um paralelogramo, beleza? Vamos analisar agora o segundo. Olha o segundo. Também eu vou dizer que aqui eu tenho, olha, E, F, G e H. Ó. Quando nós fazemos uma varredura e olhamos bem, ora, o lado EH, ó, tá bem aqui, ele não é paralelo ao lado FG, ó. Você pode ver, ele não é paralelo. Mas nós temos o lado EF, que é paralelo a GH. Então ele tem apenas um par de lados paralelos, certo? Se ele tem apenas um par de lados paralelos, ele é o que, meu povo? Ele é um trapézio. E automaticamente, por ser um trapézio, ele possui uma base maior, que é esse segmento que está em cima, que é F, e uma base menor, que é HG. Então, está aí o trapézio. Vamos analisar o terceiro. Analisando o terceiro, olha, eu tenho o que aqui, ó? Vou colocar ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Beleza? Muito bem, olha, o que que eu observo? AB é paralelo a DC, assim como AD é paralelo a BC. Então, aqui neste quadrilátero, ele possui 2
pares de lados paralelos. Portanto, ele é, então, um paralelogramo. Beleza, meu povo? Olha aí. Muito bem. Vamos analisar agora o quarto. Olha, então, eu vou dizer que aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho C e aqui eu tenho D. Aí, olha só. O que eu consigo observar aqui? Eu consigo observar que AB, ó, é paralelo a DC e que AD é paralelo a BC. Portanto, eu tenho dois pares de lados paralelos. Então, nesse caso aqui, nós estamos diante de quê? De um paralelogramo. Chegamos na quinta. Então, na quinta, olha o que nós temos. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de A, B, C e D. Ó. Nesse caso, olha o que eu observo aqui. Ó. BC, tá? É paralelo a AD. Ele só tem um par de lados paralelos. Portanto, nesse caso aqui, ele é um trapézio. Então, tá aí, olha. Entre os quadriláteros apresentados a seguir, identifique quais são paralelogramos e quais são trapézios. Então, a figura 1 é um paralelogramo, a figura 2 é um trapézio, a figura 3 é um paralelogramo, a figura 4 é um paralelogramo e a figura 5 ela é um trapézio. Beleza, meu povo? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui.